senhoras e senhores, queridos irmãos e irmãs, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, muito boa noite a todos. E que a paz de Jesus, o doce e meigo Rabi da Galileia, permaneça em nossos corações, hoje e por todo sempre. Vitória sobre a depressão, cujo título é de uma obra apresentada pela benfeitora Joana de Ângeles, através da psicografia do médium baiano Divaldo Pereira Franco, é uma obra que precisa ser consultada por todos nós, os espíritas, que desejamos aprofundar os nossos conhecimentos acerca deste grave problema de saúde, que é a depressão, que tem acometido um número cada vez mais crescente de indivíduos em todo o mundo. E nós vamos analisar as palavras de Joana de Ângeles e vamos constatar que, independente de classe social, de condição econômica, nós iremos constatar estes índices altíssimos de depressão em todo o mundo. Vou tentar postar a voz para que todos. Joana de Ângeles começa a sua obra e nós estamos sofrendo aqui agora um ataque obsessivo, digital, visível, porque tem passado a gravação. Essa obsessão foi rápida. Então, Joana de Ângeles, ela começa a sua obra e antes do início, nós vamos soltar. Antes do início, nós vamos fazer questão de frisar algo que ela deixa muito claro no início desta obra, que nós indicamos a leitura para todos, é de que nós, os espíritas, não poderemos cometer o mesmo equívoco que religiosos extremistas têm cometido ao longo dos tempos, que é acreditar que somente a terapêutica espírita será suficiente para superarmos o problema da depressão. Nos diz a benfeitura, nós, os espíritas, temos como dever, quando indivíduos apresentando tal problema, ou à margem de apresentá-lo, ou buscando orientação em nossas casas espíritas, precisam serem colocados à disposição da terapêutica espírita, que nós vamos tentar analisar, que tem sim a sua eficácia, mas indicar a estes indivíduos que procurem um profissional especializado na área da saúde mental, ou um psicólogo, a depender do caso, psiquiatra. Porque nós vamos entender e vamos conseguir analisar de que esta problemática, como outras demais, precisam ser trabalhadas, precisam ser analisadas, precisam da terapêutica, tanto no seu aspecto psicológico e fisiológico, quanto espiritual. Então, daí a importância das duas terapêuticas. A terapêutica que a ciência materialista nos apresenta e a terapêutica espírita, porque aí teremos um tratamento assim eficaz. Dito isto, Joana de Ângeles inicia a obra nos dizendo que vive a sociedade terrestre grave momento na área da saúde emocional e comportamental, apresentando-se em caráter pandêmico. A depressão avassala os mais variados segmentos sociais, arrastando verdadeiras multidões ao terrível distúrbio de conduta. E ela nos diz desse caráter pandêmico da depressão, uma doença que acomete um grande número de pessoas em várias partes do mundo. E esta afirmação da benfeitora só vem coadunar com os dados que os órgãos especializados na área da saúde mental nos apresentam. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, existem atualmente no mundo cerca de 350 milhões de depressivos. E estima-se que até o ano de 2020 este número chegue aos 400 milhões. E vale ressaltar que esses números são o que os especialistas chamam de subscritos, porque existem pessoas que passam pela problemática
e que nem sequer são contabilizadas para serem apresentadas através de dados. Então, a estimativa é que este número seja ainda maior. Segundo o mesmo órgão, a depressão tende a se tornar, em 20 anos, a doença mais comum no mundo, acometendo o maior número de pessoas do que doenças já tradicionais, como problemas cardíacos e o câncer. E a depressão tem algo muito peculiar, porque, ao contrário das demais patologias, que à medida que a ciência avança, com os progressos tecnológicos, os seus diagnósticos tendem a diminuir, a depressão caminha no sentido contrário. Mesmo com todas as perspectivas de avanço, a sua perspectiva de diagnósticos é sempre aumentar. E Joana de Ângeles irá nos chamar a atenção, justamente porque nós, de modo geral, temos tratado apenas um aspecto, que é o aspecto fisiológico ou aspecto psicológico, ou fisiológico e psicológico, negligenciando ou não dando a devida atenção para o aspecto espiritual, que tem influência sobre o problema. Daí a importância das duas vertentes de tratamento. E é por isso que o Espiritismo tem muito a contribuir para a solução dessa problemática. Ela continua a sua obra nos dizendo, apresentando-se como decorrência de problemas fisiológicos, como também de natureza psicológica. Pode-se afirmar que a depressão é a ocorrência que se manifesta como um distúrbio do todo orgânico e resulta de problemas do quimismo neural com a falta de alguns neuropeptídeos. Nós vamos explicar. Ela diz que ela se apresenta, a depressão, em decorrência de problemas fisiológicos. E isso, ela só vem apresentar o que a ciência já nos demonstra. Problemas fisiológicos. Nos diz alguns especialistas que, por exemplo, um indivíduo que tem um dos genitores, que em algum período da vida apresentou um comportamento depressivo, ele tem a probabilidade de 30% de também apresentar um comportamento depressivo em algum período de sua vida. Mas se, ao invés de um dos genitores, os dois apresentarem em algum momento da vida um comportamento depressivo, o indivíduo, o filho desses pais, passa a ter uma probabilidade de 70% de também, em algum período da vida, apresentar um comportamento depressivo. Nos diz a benfeitora que, por exemplo, um indivíduo que tem um comportamento extremamente normal dentro dos padrões da sociedade e que depois de uma lesão no cérebro, de um acidente, por exemplo, que ocasiona uma pancada na região cerebral, ele pode vir a apresentar comportamentos depressivos. E por que isso? Nós vamos ver que está ligado a estes neuropeptídeos ou neurocomunicadores. Ela nos diz ainda que a doença se apresenta também como de natureza psicológica. E aqui é o que os especialistas chamam dos fatores psicossociais, que estão ligados à forma como nós nos organizamos em sociedade. E todos nós aqui sabemos, já ouvimos, já lemos referências sobre esta sociedade materialista, consumista, capitalista, em que nós estamos inseridos. A sociedade do medo, da solidão e toda essa característica, como nós nos organizamos em sociedade, quando nós somos valorizados não pelo que somos, mas pelo que temos, e nós depositamos as nossas expectativas de felicidade em coisas, em situações, em pessoas, nos diz a benfeitora, naturalmente, gera um fator estressor, gera angústia e o indivíduo muitas vezes perde o sentido existencial e se entrega a este comportamento melancólico e depressivo. Então, os fatores psicossociais, os fatores psicológicos também influenciam para o desencadeamento desta problemática. Mas ela nos diz que também estão ligadas a problemas do quimismo neural, com a falta de alguns neuropeptídeos. E o que é isso? Daí, nós vamos entender a importância de quando o indivíduo apresentando um comportamento depressivo, em nossa casa espírita, nós indicarmos para que seja acompanhado por um profissional da área médica, da área psicológica. Por quê? Nos diz Joana de Ângeles, nos anos 90, a ciência avançou sobre o conhecimento do cérebro.
E nós descobrimos que entre os neurônios, o organismo produz 63 substâncias que são denominadas neuropeptídeos ou neurocomunicadores. E existem 3 delas que estão intimamente ligadas à sensação de bem-estar, de autoestima, que são a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. E nos dizem os estudiosos, quando nós temos uma baixa produção de uma destas 3 substâncias em nosso organismo, nós poderemos apresentar um comportamento melancólico, um comportamento depressivo. Então, uma simples ida, se for este o caso, uma simples ida a um especialista e, sob a prescrição de um medicamento adequado, o indivíduo poderá ter o seu comportamento normalizado, poderá superar os sintomas deste problema de saúde. Nós não vamos, logicamente, dizer aqui os medicamentos, porque no Brasil a gente tem a cultura de automedicar-se. E daqui a pouco está o povo tomando diazepam, clonazepam e outros PANs, né, para curar qualquer tristezinha que apresentasse na vida. Porque é algo importante nós sabermos diferenciar. Comportamento depressivo é diferente de tristeza. A tristeza faz parte da vida. E nós vamos ver que existem especialistas que, desde 1900, já nos explicam sobre. E aí, a benfeitura vai prosseguir nos afirmando que, aprofundando-se, porém, e aí é o contributo do Espiritismo, porque tudo isso a ciência já nos diz, mas quando nós aprofundamos a sonda investigadora a respeito deste cruel distúrbio comportamental da área da afetividade, a doença se exterioriza em razão do doente, que é sempre o espírito reencarnado. Apesar de todos esses fatores que a ciência nos apresenta, quando nós aprofundamos a visão em torno do problema, nós iremos encontrar onde está a causa de todo e qualquer distúrbio orgânico que venha a se apresentar. Porque nós aprendemos com o Espiritismo que o corpo reflete a situação do espírito imortal que somos. Então, o Espiritismo nos dá a condição de aprofundar sobre as causas deste problema, percebendo assim o espírito imortal que somos e tratando a problemática na raiz, que são os problemas morais, os desequilíbrios do espírito imortal. É bastante interessante porque a Organização Mundial de Saúde tem um conceito de doença que coaduna-se com esta afirmação espírita. Porque, segundo a OMS, não há doenças, há doentes. Demonstrando assim a relação do indivíduo que influi diretamente sobre a manifestação de problemas em seu organismo físico. E aqui nós temos uma ilustração de Jesus, que sempre quando, durante o seu ministério, lançava auxílio àqueles que o procuravam, ele não falava a personalidade do indivíduo. Ele sempre falava para o espírito imortal. E Jesus muitas vezes advertiu: vá, não tornes a pecar, para que coisa pior não te aconteça. Demonstrando a relação da manifestação da enfermidade com as atitudes do indivíduo. E aqui ela prossegue, a benfeitora Joana de Ângeles, dizendo: identificada desde priscas épocas, remotas épocas, com denominações variadas como melancolia, psicose maníaco-depressiva e mais recentemente como transtorno depressivo. E aqui nós temos 3 imagens que ilustram que a depressão, apesar dos altos índices na atualidade, ela sempre se apresentou na história da humanidade. Aqui nós temos a imagem desse senhor que viveu cerca de 400 anos antes de Cristo, na Grécia, que é Hipócrates, considerado o pai da medicina. E na época de Hipócrates já se falava da melancolia, da bilis negra, da bilis amarela, que eram expressões que tipificavam as denominadas doenças do sangue.
E é bastante interessante porque o tratamento para as pessoas que apresentavam comportamento depressivo era através de laxativos, de vomitórios, de sangrias, que naqueles filmes mais antigos nós já tivemos a oportunidade de constatar como é, colocava sanguessuga, né, para retirar o sangue ruim. E é interessante porque a pessoa ficava desnutrida, anêmica, menos livre da depressão, né? Mas era o tratamento acessível à época. Mais adiante na história, nós temos aqui a imagem de um monge para ilustrar o alto índice de depressão durante a Idade Média. Muitas vezes os indivíduos procuravam a religião não por convicção, mas por imposição de suas famílias, na busca de uma ascensão social, e a vida nos mosteiros, a vida nos claustros, trazia esta falta de sentido existencial para as criaturas. Isso atingiu níveis tão altos durante a Idade Média e fez com que a igreja considerasse a melancolia um pecado capital e ameaçasse queimar na fogueira aqueles que apresentassem tal comportamento. Nós vemos assim que a Idade Média é um exemplo de terapêutica, né? É algo bem fraterno até. Se você apresenta um comportamento depressivo, nós vamos levá-lo ali à fogueira, que estará tudo resolvido. Aqui nós temos a imagem de Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise. E Freud, em 1900, publica um livro intitulado Melancolia. E ele diz que a melancolia é um resultado que deflui da perda. E ele nos diz que se nós, diante de alguma perda, pode ser uma pessoa, um objeto, algo que tenha valor para nós, naturalmente nós apresentamos esse estado de tristeza, de melancolia. E ele diz que se esse estado dura até 4 semanas, é algo perfeitamente natural. Algo que todos nós estamos suscetíveis de apresentar. Mas, se ultrapassa 4 semanas, nós poderemos estar diante de um estado patológico que precisa ser trabalhado, precisa ser tratado com métodos terapêuticos. Esta é a visão de Freud. Joana de Ângeles prossegue, e aqui ela nos apresenta alguns sintomas que podem indicar que o indivíduo esteja apresentando ou na iminência de apresentar um comportamento depressivo. Então, indisposição frequente, insônia, mal-estar, a perda de autoestima, mudança de humor. Então, o indivíduo acorda alegre, daqui a pouco está triste. O distúrbio no apetite. Distúrbio no apetite pode ser ou o indivíduo come demais, ou o indivíduo come de menos, né? Perde o apetite. Acordar e não ter vontade de levantar. E eu olho no semblante de muitos, e quando eu leio esses sintomas, algumas pessoas arregalam os olhos assim, falam, meu Deus, será que eu estou com depressão? Porque naturalmente nós poderemos estar apresentando algum desses sintomas, mas calma. Não é simplesmente por estar apresentando 1, 2 ou 3 desses sintomas que significa que estamos na iminência. Mas dizem alguns estudiosos que se nós apresentarmos, né, em torno de 10 desses sintomas que estão ligados à depressão, nós precisamos sim acender o alerta. Eu me recordo que quando estava realizando os estudos para o desenvolvimento desse trabalho, eu me recordei de um período de minha vida que foi quando eu fui estudar em Salvador, e aí foi uma mudança muito brusca em minha vida, deixou amigos, deixou família, e quando estava analisando esses sintomas, percebi que à época eu apresentei alguns desses sintomas, né? Então é importante nós estarmos sintonizados com esses sintomas, tanto para identificarmos em nós, quanto identificarmos no aquele indivíduo que está próximo a nós. Porque existe um detalhe na depressão, que o indivíduo muitas vezes não consegue superar este problema sozinho. E ele precisa do amparo da família, ele precisa do acolhimento dos amigos, da comunidade em geral. Infelizmente, a depressão é ainda muito vista com preconceitos, inclusive
dentro dos segmentos religiosos. E as pessoas têm sempre aquelas soluções simplistas, né? Ah, isso é falta de Deus. Ah, depressão é doença de gente fresca. Cuidado, cuidado. Porque é um problema, é uma doença e o indivíduo precisa de acolhimento, precisa de ajuda. Não precisa de julgamentos. Não precisa de preconceitos. Então, fiquemos atentos. E aí surge a pergunta, né? Qual a contribuição do Espiritismo? Porque ele apresenta o problema, lança luz sobre o problema, mas não se limita. Ele nos ajuda a solucionar. E aí a doutrina espírita vem nos esclarecer que, e a Joana de Ângeles, apropriando-se dos princípios espíritas, que nos lança a tese: a depressão é doença da alma, que se sente culpada. E não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo, em consequência, ser tratada no cerne da sua origem. Doença da alma que não poucas vezes se sente culpada pelos comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações. O Espiritismo nos diz: somos espíritos, criados simples e ignorantes. E esta ignorância que nos caracteriza os primeiros passos nesta escala evolutiva nos leva a cometermos equívocos. E tem algumas pessoas que sentem dificuldade. Mas como é que eu posso estar sentindo culpa de algo que eu nem lembro? E com o Espiritismo a gente aprende: olha, agradeça a Deus que a gente momentaneamente não lembra. Porque o esquecimento é uma dádiva. Imaginemos nós, se nós cometemos muitas vezes equívocos nesta existência, e o Facebook nos ajuda a compreender isso, né? Porque o Facebook tem aquelas lembranças de 5, 6 anos atrás. Aí quando você vê certas fotos, você olha assim e fala: meu Deus do céu, olha como é que eu era. E dá uma vergonha, né? Tem coisa que você prefere esquecer, nem lembrar. Imaginemos nós práticas de outras e outras reencarnações. Então é uma dádiva. É como se Deus nos oferecesse uma página em branco e dissesse: olha aí a outra oportunidade. Reaprenda-se, reequilibre. Com verdade, sem atos calculados. E é o benfeitor, é o pensador espírita, continuador da obra de Kardec, Leon Denis, numa obra fantástica que nós indicamos a leitura, para todos aqueles que queiram compreender a dor sob um aspecto filosófico, que é no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor. Leon Denis vai dizer: olha, para aqueles que tenham dificuldade de compreender que se equivocaram no passado, que recorram aos livros de história. E nós vamos ver que a história da humanidade ela está marcada por guerras, pela prevalência do forte sobre o fraco, pela opressão de todos os matizes, pelo cometimento de crimes, de iniquidades, derramamento de sangue. E ele nos diz: nós temos a tendência de olharmos para a história e dizermos: ah, eles, os romanos, os gregos, eles fizeram. E o Espiritismo nos ajuda a compreender: não foram eles que fizeram. A história da humanidade é a nossa história. Somos nós, no passado, cometendo esses equívocos. A história da humanidade, o passado da humanidade é o nosso passado. E o que predomina neste passado é o que predomina em nossa história. E ele nos diz: as consequências desses atos passados convergem para o presente como afluentes no leito de um grande rio. Nós somos hoje o que fizemos de nós ontem. Seremos amanhã o que fizermos de nós hoje. Saber disso não é para nos aprisionar no passado. Ah, meu Deus, eu cometi equívocos. Mas se estamos aqui, é porque no mundo de provas e expiações, e Kardec elenca 5 níveis de mundos, 5 categorias de mundos.
mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundo de regeneração, mundos felizes ou ditosos e, por fim, mundos celestes ou divinos. Nós estamos na segunda categoria, mundo de expiação e provas. O que quer dizer isso? Que nenhum de nós aqui somos flor que se cheire, numa linguagem mais popular. E os espíritos dizem, olha, que tola vaidade, viver no mundo querendo ser melhor do que o outro. Porque se aí estão, são todos na mesma condição. E o que vos diferencia uns dos outros é o amor, a capacidade de amar. Se destacam aqueles que muito amam. E o Espiritismo, quando nos fala dessas origens, demonstra que nós tivemos as mesmas oportunidades. Não existem seres privilegiados. Que aqueles que são considerados os anjos, nada mais são do que espíritos como nós que já alcançaram tal condição. E que os considerados demônios, nada mais são do que espíritos como nós, que ainda se encontram no caminho do mal. Mas que terão a oportunidade, a partir da sua vontade, do seu esforço, de trilhar também os caminhos do bem. Então é esta mensagem que deve prevalecer. Pouco importa o que fizemos no passado. O importante é ter a coragem de enfrentar os desafios que nos chegam no presente, para que nós possamos continuar evoluindo rumo ao objetivo de cada um de nós, que é alcançar a plenitude, a perfeição, que todos nós alcançaremos. Todos seremos anjos. É isso que o Espiritismo nos apresenta. Para isso, é preciso arregaçar as mãos, ter a coragem de enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. E Joana de Ângeles vai dizer ainda, além de todos os fatores que a desencadeiam, ao Espiritismo coube a nobre tarefa de demonstrar que existem outras causas, as de natureza espiritual, contribuindo para o surgimento e manutenção da problemática na área da saúde, que se traduzem como transtornos obsessivos de grave incidência. Além destes equívocos, deste sentimento de culpa que muitas vezes trazemos no passado, a situação ainda se agrava pela incidência de seres desencarnados que muitas vezes foram prejudicados neste passado e que, não superando a situação, nutrem ódio, ressentimento por nós e ainda influenciam em nosso mundo íntimo, em nosso psiquismo. Ela nos diz, podemos mesmo asseverar que, na maioria dos transtornos depressivos, a causa apresenta-se como de natureza espiritual, ou, após desencadeada pelos fenômenos orgânicos, torna-se mais complexa em razão da influência perniciosa destas personalidades desencarnadas. Olha o que ela está dizendo. Ela está dizendo que o fator obsessivo sempre está presente na depressão. Ela diz, a grande maioria é desencadeada pelo fator obsessivo. E mesmo aquelas que não são desencadeadas, ou seja, que não têm a sua origem por um fator espiritual, que são desencadeadas por fatores orgânicos, como nós vimos, são agravadas pelo fator obsessivo. Então, em todos os casos, existe um fator obsessivo influenciando este estado íntimo da criatura. E aí, o Espiritismo, através do insígnico codificador, ele nos apresenta a desobsessão. Porque a obsessão, o Espiritismo demonstrou que é um grave problema da humanidade. E não foi criado pelo Espiritismo, não. O Espiritismo o estuda, o aprofunda, o esclarece. E não há ninguém mais gabaritado para nos falar sobre desobsessão, que é a terapêutica para a obsessão, do que o professor Hipólito Léon Denis Arrivaia, mais conhecido por todos nós pelo pseudônimo de Allan Kardec. E ele, na segunda obra da codificação, o Livro dos Médiuns, ele dedica todo o capítulo 23 para o estudo das obsessões. E ele vai nos dizer que existem, fazendo um resumo da análise de Kardec, e que nós precisamos, para aprofundar, recorrer a estas obras,
as obras basilares, mais especificamente o Livro dos Médios, quanto a esta problemática, ele vai nos dizer que existem 3 níveis de obsessão. A obsessão simples, que é a que todos nós estamos sujeitos, que são os pensamentos intermitentes dos espíritos desencarnados. Sugestões que nos chegam de forma sutil e que muitas vezes nós captamos. Isso, obsessão simples. O estágio mais grave que pode ser alcançado quando nós vamos cedendo a esses sugestionamentos desses espíritos, a essas ideias intermitentes lançadas, à medida que vamos cedendo, podemos chegar a um caso mais grave, que é o que ele chama de fascinação, que é uma ação mais direta do pensamento do espírito sobre o pensamento do obsedado. E nos diz Kardec, é quando nós vemos as pessoas alimentarem as ideias mais esdrúxulas, e muitas vezes os companheiros, as pessoas que estão em volta, o advertem: olha, meu irmão, repense. E ele se acha a pessoa mais coerente do mundo e acha que todo mundo está equivocado. Ali está muitas vezes o pensamento direto de uma entidade desencarnada tentando levar aquela criatura ao desequilíbrio. E se ceder, pode chegar ao estado mais grave, que é o que Kardec chama de subjugação, que é quando o espírito tem uma ação direta, inclusive sobre os movimentos do corpo do indivíduo, o levando a atos lamentáveis, como a drogadição, ao sexo desvairado e também, num caso mais extremo, ao suicídio. Nos dizem os especialistas que um dos fatores principais que tem levado as criaturas ao suicídio é a depressão. Portanto, fator este que poderia ser trabalhado através de métodos terapêuticos. Os índices de depressão que estão intimamente ligados com os índices de suicídio que estão intimamente ligados com os da depressão também são alarmantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, anualmente no mundo, cerca de 804 mil pessoas suicidam-se. No Brasil, cerca de 12 mil. Isso dá um suicídio a cada 40 segundos. E não são contabilizadas as tentativas. Se forem contabilizadas as tentativas, nós teremos uma tentativa a cada 2 segundos em todo o mundo. Então são dados alarmantes. É um caos silencioso, em que muitas vezes nós não comentamos, em que muitas vezes nós não refletimos. As pessoas estão aí, sofrendo, passando pelos dramas, mas muitas vezes por conta dos tabus, do preconceito, isto é camuflado, né? E nós precisamos superar. Em diversas passagens do Evangelho, nós vemos Jesus distendendo o seu amor, a sua misericórdia, o seu amparo para indivíduos que naquela época eram denominados os possessos, os endemoniados. E vemos Jesus, como nesta imagem, após a transfiguração, auxiliando o endemoniado gadareno. Vemos Jesus auxiliando a possessa de Magdala. Quando Jesus entra no templo, antes de iniciar o seu ministério, um possesso se levanta e diz: Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és. E Jesus vira-se para aquele indivíduo e diz: cala-te, pois ainda não chegou a minha hora. Então o Evangelho está permeado destas situações e que o Espiritismo vem lançar luz, nos oferecendo a terapêutica, a desobsessão. E não existe nenhuma outra doutrina religiosa, científica, que realize a desobsessão. Somente o Espiritismo. Alguns segmentos religiosos realizam o exorcismo, que é a visão de expulsar estes espíritos. E são tratados como demônios. E aqueles que lidam em nossas reuniões mediúnicas sabem que muitas vezes eles chegam atordoados, dizendo: eu não sou demônio não. E nas nossas reuniões, nas casas espíritas, eles são chamados de irmãos. E também não são tratados como o vilão da história. E é algo que nós precisamos compreender.
nessa história do obsessor e do obsidiado, não existe o bonzinho e o mauzinho. Porque a vítima de hoje, certamente foi o algoz de ontem. Então é por isso que, no Espiritismo, nós tratamos os dois polos, aquele que sofre a obsessão e também o obsessor, com extremo respeito, com extremo amor, com extrema simpatia à dor que esses dois indivíduos carregam. Porque muitas vezes, nesta relação, a prática espírita demonstra que estas relações de ódio, elas se perpetuam como bolas de neve de reencarnações em reencarnações. Enquanto um está no mundo espiritual e o outro está encarnado, aquela troca de ódio e um tentando atrapalhar a vida do outro se perpetua. E em nossas reuniões mediúnicas nós convidamos estes espíritos não para perdoar o indivíduo, porque é muito fácil falar, perdoe meu irmão. Mas convidar esses espíritos para refletir de que não vale a pena gastar energia vital, perder tempo perseguindo alguém que lhe fez tanto mal. Porque nós não precisamos tomar as rédeas da justiça, que na verdade é vingança. Porque aí entra o papel do dialogador para demonstrar a esse indivíduo, através do Evangelho de Jesus, que Deus, através de suas leis divinas e soberanas, sabe dar a cada um segundo as suas obras. Aquele que planta o mal, pela própria lei de causa e efeito, ele terá que se deparar com as consequências do próprio mal. Então não precisa alimentar ódio e vingar o erro que aquele indivíduo muitas vezes cometeu por ignorância. Recordando Jesus quando ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quando Jesus diz a Pedro: Pedro, tu verificarás que na criatura humana há muito mais fragilidade do que perversidade. E esses somos nós, indivíduos que muitas vezes erramos porque não sabemos lidar com a própria existência. Então nós esclarecemos esses irmãos, não gaste tanta energia perseguindo alguém que lhe fez tanto mal, invista em você. E muitas vezes nós perguntamos: meu irmão, onde estão as pessoas que você ama? E ele diz: olha, tem tempo que eu não vejo. E é quando nós esclarecemos: porque você escolheu estar ao lado de quem você odeia. Escolha estar próximo de quem você ama. E é quando muitas vezes eles são sensibilizados. Então, com a doutrina espírita nós trabalhamos os dois polos, e é a única doutrina no mundo que realiza a desobsessão. E aí, Joana de Anjos nos diz: havendo constatado essa psicogênese respeitável, a origem do problema, que facilita o diagnóstico da problemática, o Espiritismo também oferece o grande contributo terapêutico para a sua solução, tendo como base os ensinamentos de Jesus Cristo, o médico por excelência. Se o Espiritismo demonstra onde está a raiz do problema, ele também oferece a solução para superarmos o problema. E a principal terapêutica estão assentados nos ensinos de Jesus. A principal terapêutica para superarmos a depressão ou qualquer outra problemática estão inseridos no Evangelho do Cristo. Porque nós vamos aprender que neste processo de desobsessão, não basta levar nossos nomes para vibrar na casa espírita, não basta tomarmos o passe, a água fluidificada. Ajuda, mas é preciso a renovação íntima do indivíduo. Porque nos diz Jesus: se nós limpamos a casa, mas deixamos a porta aberta, logo ela se suja novamente. Nós precisamos aprender a fechar a porta. E fechar a porta é renovar-se para o bem. Porque muitas vezes nós até conseguimos convencer o espírito que está ali obsidiando a tomar novos rumos. Ele se convence realmente: olha, não vou perder tempo.
perseguindo alguém que me fez mal. E ele toma novas resoluções. Aí o indivíduo sente aquele alívio. Mas continua tendo os mesmos hábitos de pensamentos, de atitudes, e aí vai atrair outros espíritos que muitas vezes nem têm relação nenhuma com o passado, mas que pelo padrão de comportamento e de atitudes do indivíduo vai atrair. Porque nós aprendemos com o Espiritismo que nós influenciamos e somos influenciados. E estaremos cercados por aqueles que nós atraímos, pelos indivíduos que tenham as mesmas afinidades. Daí a importância de olharmos para nós e de termos o Evangelho de Jesus como norte, para nos conhecermos, para elevarmos o nosso padrão. O Espiritismo ainda nos oferece a terapêutica, a principal terapêutica, o Evangelho, a renovação. E depois, as demais terapêuticas, que nós podemos citar, a denominada fluidoterapia, que é importantíssima, que logo mais teremos a oportunidade de desfrutar dos seus benefícios, que é o passe magnético, que não tem nada de sobrenatural, de místico, seguindo a recomendação do Cristo, da imposição das mãos e da oração, do pensamento, quando nós transmitimos energias salutares aos nossos irmãos, auxiliando assim a elevar o seu padrão vibratório, restabelecendo as forças físicas e espirituais, ajudando a desconexão muitas vezes com estas entidades perversas, elevando o nosso padrão vibratório. O trabalho que a espiritualidade faz, nós muitas vezes desconhecemos, mas é Emmanuel que vai nos dizer, a maior sessão de desobsessão na casa espírita não são as reuniões mediúnicas, é a palestra pública, são as reuniões doutrinárias. É a maior sessão de desobsessão na casa espírita. Porque enquanto o indivíduo está aí, sentado, e está aqui falando, nós estamos nos conectando com a mensagem do Cristo. Estamos esquecendo os problemas momentaneamente do lado de fora. Estamos elevando o nosso padrão através da boa música, através da oração. E a partir deste momento, os espíritos que desde muito cedo, antes de nós chegarmos aqui, já se preparavam para esse trabalho, estão realizando delicados procedimentos de desobsessão, de benefício para cada um de nós. Os médiuns clarividentes podem perceber a presença deles. Enquanto estamos aqui achando que só estamos ouvindo, estes abnegados trabalhadores do bem estão aí e aqui, estendendo os benefícios da espiritualidade maior. E aqui nós temos algumas ilustrações. Todo templo espírita, toda casa espírita séria é protegida por o que nós denominamos de barreira magnética, onde só adentra espiritualmente a estes locais indivíduos que sejam autorizados. É feita como uma seleção vibratória. Então aqui nós temos a oportunidade de nos desvencilharmos dessas, muitas vezes, influenciações. Agora, o importante é manter esta vibração. Porque poderemos desfrutar da proteção momentânea do centro espírita, mas se ao sairmos não conseguirmos manter este padrão, que só depende de nós, muito pouco irá nos auxiliar. Então temos a terapêutica espírita ao nosso dispor. E já concluindo, Joana de Ângeles vai nos dizer, a dor é sempre uma companheira não desejada. No entanto, muitos golpes do sofrimento apresentam função psicoterapêutica para o espírito, porque o ajudam a despertar para a realidade de ser imortal que é. E o espiritismo ajuda a compreender a dor. Em outras denominações religiosas, que muitas vezes nós vemos os indivíduos dizer, olha, conheça Jesus, pare de sofrer. Vendo a dor como uma inimiga, com a doutrina espírita a gente aprende que a dor é, na verdade, uma companheira. Um método terapêutico para o despertamento do espírito. Nos diz ainda a benfeitora, orando, o espírito apazigua-se, porque aure energias confortadoras,
e enriquece-se de esperança na comunhão com forças divinas, restabelecendo o ânimo quando extenuado, alegrando-se pela experiência reparadora. O ato de orar, que muitos veem como um ato mecânico, como ritual. Tem gente que questiona, mas por que toda reunião espírita tem que orar? E o Espiritismo lança luz dizendo que o ato de orar vai muito além das palavras articuladas. É um ato de conexão com Deus. E está muito mais ligado ao sentimento que nós colocamos. E muitas pessoas dizem, mas eu não sei orar não. Quem coordena grupo em casa espírita sabe que o maior desafio e o momento de maior frio na barriga é quando o coordenador fala assim, nós vamos fazer a prece final. Alguém se candidata e as pessoas só veem as pessoas correndo. E aí diz, eu não sei orar. E aí a gente costuma dizer, mas se Jesus chegasse agora diante de você, você não ia dizer nada não? Certamente ia dizer algo. Então, o ato de orar é dizer estas palavras, porque o Espiritismo demonstra a eficácia da oração não está ligada às repetições, às palavras articuladas que nós colocamos. E muitas vezes, nós que estamos aqui à frente, ajudamos a esta concepção equivocada das pessoas. Porque geralmente quando convida alguém para fazer uma prece, aí tem alguns companheiros que utilizam aquelas palavras, né? Adorável Jesus, e aí utiliza aquelas palavras que a gente precisa do dicionário. Mas que está ligada à eficácia da oração ao sentimento que nós colocamos. Porque orando, nós elevamos o nosso padrão vibratório. E a oração não só no templo espírita, mas em qualquer lugar onde estejamos. Uma existência laboriosa, nos diz a benfeitora, ativa, guiada pela mente edificada no amor e na solidariedade, transforma-se no arquipélago de saúde, mesmo quando ocorram alguns fenômenos de aflição perfeitamente controláveis. E aqui o centro espírita, quando se fala de existência laboriosa, contribui muito. E aí a gente vê o disparate com a sociedade capitalista que a gente vive, que muitas vezes a gente tem uma visão distorcida do trabalho, né? Tem gente que o maior sonho da vida é chegar à aposentadoria. Quando eu me aposentar, aí eu serei feliz. Não precisar trabalhar mais. Aí chega a aposentadoria, fica aquele velho ranzinhos em casa, só xingando os netos. Menino, sai daí. E aí, cadê o sentido da vida? O Espiritismo demonstra a importância do labor, do trabalho no bem, do trabalho edificante. E a Casa Espírita, através dos seus trabalhos sociais, muito contribui para que a gente saia dessa ociosidade e possa se sentir útil. No centro que nós frequentamos, que nós trabalhamos, existem várias pessoas que chegam dilaceradas pela dor, completamente destruídas, completamente melancólicas, por uma dor muito forte, muito pungente que estão enfrentando. E quem encontra nos trabalhos sociais, numa visita ao enfermo, num evangelho que faz num lar, num enxoval que faz para aquelas mães mais necessitadas, numa oração, numa prece, no contato com aqueles irmãos mais necessitados, redescobrem o sentido da vida. Então nós somos convidados a esta vida laboriosa. Podes, portanto, adquirir a saúde e preservá-la, se te resolveres por ser feliz e te empenhares na execução do programa iluminativo que te diz respeito. E aí nós vamos finalizar com Jesus, recordando o Cristo, que há mais de 2000 anos já nos deixou palavras de sabedoria para que nós bem nos conduzíssemos em nossas vidas. E se nós tivéssemos prestado um pouquinho mais de atenção a estas palavras, certamente a nossa vida seria bem mais leve, bem mais tranquila. Nos diz Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não nos engana.
Ele deixa claro, olha, no mundo tereis aflições. Passarão por dificuldades. Mas ele se coloca como exemplo, olha, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Não se prenda aos conceitos do mundo. Por mais pungentes que sejam as dores, por mais desafiadores que sejam os problemas, eles serão passageiros. Porque nós somos espíritos imortais. E a existência física, por mais longa que possa parecer, é breve. Ele diz, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Perceba que Jesus não diz, olha, venham comigo que vocês não levarão fardo algum. Ele não diz isso. Ele diz, olha, o fardo se torna leve, caminhando comigo. Porque caminhando com Jesus, nós não focamos somente no problema, a gente vê além. E sabe para onde está caminhando. E sabe que os problemas serão passageiros. E por fim, esta mensagem que sintetiza esta confiança em Deus. Quando ele diz, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côncavo a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário, observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir desta maneira as ervas dos campos, que existe hoje e que amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. E conclui dizendo, não vos inquieteis, pois dizendo, que comeremos, ou que beberemos? De que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. E fazendo a interpretação literal, algumas pessoas dizem, então Jesus diz para a gente viver desprevenido. Não se preocupar com nada, não é isso. Jesus nos diz, confie em Deus. Olha, os pássaros não se preocupam com o que comer. E Deus, este Pai amoroso, sabe lhes fornecer o que é necessário. Se Ele fornece isso para os pássaros, imagine para nós, os seus filhos, já avançados, mais avançados, nessa escala evolutiva. Então Jesus nos recomenda a confiança irrestrita em Deus, independente da situação que estivermos vivenciando. Que assim o Cristo de Deus, o amor de nossas almas, nos ilumine, nos ampare em quaisquer desafios que a vida se nos apresentar. Muita paz a todos e muito obrigado.